Vamos lá, quero trazer uma mensagem hoje para o teu coração. Eu quero falar hoje, fazendo até coro, né, com o que a juventude fez ontem, e coro com o que o mundo faz geralmente no mês de setembro. No ano passado eu também fiz a mesma coisa, e pretendo fazer isso em todos os meses de setembro, enquanto eu tiver força para tratar esse assunto, que não é um assunto fácil. Mas eu quero falar sobre os efeitos das dores e das angústias da vida. Afinal, irmãos, a gente precisa entender que as lutas, elas não são opcionais. De manhã eu falei sobre essa questão de ter a alegria da salvação, porque a vida tem muitos giros. Eu falei que nem sempre a gente está pronto para o baque da vida, a gente está com duas famílias vivendo um momento de muita tristeza e de muita luta, com Deus cuidando, graças a Deus, mas nós estamos com uma criança, a Bebelinha está internada, está na UTI, e também estamos com a questão da Rose, que estava com a gente aqui até esses dias, até a semana passada, sempre senta aqui, onde está o Sandro, e aí do nada, uma dor, tudo começou domingo à noite. Eu lembro que eu cheguei de Mauá, já tinha a mensagem do Elivan, falando da dor da Rose, e aí vai para o hospital e toma, como chama, morfina, Chegou a tomar morfina, não passou a dor, quando foi ver, teve que correr para fazer uma cirurgia de intestino super agressiva, passou pela cirurgia, graças a Deus, passou bem, mas é muito interessante esse movimento, como a nossa vida, ela do nada, ela pode dar um 360, um 180, ela pode capotar, e aí essas dores, nem sempre nós estamos prontos para viver com ela, nem sempre há um preparo dos nossos corações para viver, por exemplo, perdas, saudades, desilusões, pecados e muitas outras coisas que podem causar um mal-estar na nossa alma. Não obstante a isso, uma questão que tem crescido cada dia mais é esse movimento de depressão. Então, é muito interessante, irmãos, eu sempre que vou falar de depressão, eu gosto de lembrar disso. Eu não sabia o que era depressão até mais de 20 anos. Eu não lembro da nossa geração, eu tenho 39 anos, você que é da minha geração, esses assuntos mal permeavam as nossas rodas de conversa, ou os jornais, a gente não sabia. Eu sou do tempo que a gente tinha medo da morte. Imagina pensar em se matar no meu tempo. Meu irmão, a gente pensava em jogar bola, em correr. Se você por exemplo, a gente sempre teve, eu me converti tarde, conforme eu sempre diz, eu me converti com 16 anos. Eu tinha medo de cemitério. Porque eu falava, esse lugar é meio... Não é? Você ficava olhando aquilo. E aí a gente vai vivendo e sem perceber o movimento das angústias. E aí eu trouxe um dado, olha que interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2024, mais de 320 milhões de pessoas estão sofrendo de depressão. 320 milhões de pessoas, o que representa cerca de 4% da população. No Brasil, essa estatística ela cresce um pouco, porque a porcentagem no Brasil é de 5,8%, ou seja, 11,5 milhões de pessoas sofrem desse mal no nosso país. Eu vou ser muito sincero, acompanhando toda essa evolução, entre aspas, do mundo, eu até, quando eu vi esse número, na minha cabeça disse assim, eu acho que é pior. Talvez a Organização Mundial da Saúde está conseguindo colocar no relatório aquilo que ela tem conhecido. Mas olha que interessante, um dos grandes problemas da depressão é o esconderijo. Então a gente está falando de um mal que tem complicado a nossa jornada. E aqui são dados apenas da depressão. Aqui eu não estou falando de ansiedade, eu não estou falando de síndrome do pânico e quaisquer outros abalos psicossomáticos que estamos enfrentando. Então, irmãos, eu gosto sempre de falar sobre esses assuntos, e agora que bom que tem o Setembro Amarelo, porque vira um motivo. Por quê? Porque a gente ainda faz confusão, a questão da fé, do cristianismo, com doença psicossomática, até onde é possível, até onde não é, o quanto um crente pode passar por isso, ou não pode, e eu olho para isso tudo, eu fico pensando, é tempo da gente primeiro, ligar o alerta, porque todos estamos sujeitos, ao mesmo tempo de combater com a mesma força que ela geralmente vem. Porque senão, nós nos tornamos um terreno muito fértil para que doenças psicossomáticas ganhem força. Exemplo, nós estamos hoje aqui com a igreja cheia. Graças a Deus. É impossível você querer acreditar que todo mundo aqui está bem. É impossível. É impossível achar que só porque estão na igreja, não estão enfrentando lutas.
Porque todos nós enfrentaremos, não tem para onde correr. Então hoje, eu quero falar sobre isso, sobre lutas da jornada que roubam a nossa vida, sobre dores que fazem com que troquemos o viver pelo sobreviver. Meu irmão, tem muitas pessoas que não perceberam, mas estão apenas sobrevivendo. Não tem mais a alegria do viver, não tem mais a intensidade da vida, apenas existem. Apenas cumprem agendas e momentos, mas não tem mais o âmbito da alegria permeando o coração. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí no Salmo 142, por gentileza. Salmo de número 142. Hoje, eu não estou com a NVI, tá bom, mídia? Eu estou com a ARA, porque tem uma expressão que é muito mais bonita do que a NVI, então não sei se tem a ARA aí, se não tiver não precisa pôr não, a gente acompanha, só para não causar confusão, que é a Almeida revisada e atualizada. Salmo 142, podemos? A minha versão diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém quer que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Esse salmo que é um salmo incrível e que demonstra o coração de alguém que está aflito. Um pouco do contexto, irmãos. Davi, ele escreve este salmo enquanto ele está escondido na caverna de Adulão. Isso ocorreu durante um período que ele estava fugindo do rei Saul, que o perseguia com grandes intenções de matá-lo. A caverna aqui era um refúgio temporário para Davi, e Davi estava numa situação de grande vulnerabilidade. Davi estava aqui desesperado. Esse salmo, ele expressa um sentimento profundo de uma angústia e de uma solidão. Davi, ele sente-se aqui cercado por inimigos e vê aquilo que ele está vivendo como desesperador. E aí então esse Davi busca uma ajuda e um alívio de Deus, reconhecendo a própria fraqueza que ele tinha e a necessidade desesperada de uma intervenção divina. Ele clama a Deus por socorro e orientação, destacando aqui a sua confiança em Deus como seu refúgio. Ou seja, nós estamos diante de um texto que, às vezes a gente acha que salmos são apenas canções bonitas, mas não. Esse salmo é um salmo de um coração rasgado, de um coração que ao mesmo tempo que está desesperado, entende que tem que continuar confiando no Senhor, para que a jornada não seja interrompida. Ouso dizer para você que é mais um dos salmos que prova que Davi também passava por esse tipo de doença, por esse tipo de problema. Davi, ele está desesperado ao ponto de entender talvez ali que a morte seria a melhor resposta. Ele está triste, ele está angustiado, e aí só quem já viveu isso para entender. Aquele momento que parece que a resposta não vai vir. Aquele momento que o desespero, ele só gera em nós desânimo. Aquele momento em que a gente percebe que olha para o lado, olha para o outro e não vê ninguém. Então esse contexto de Davi na caverna é um Davi escondido não só de Saul, mas é um Davi escondido da vida. É um Davi se escondendo para não viver. É um Davi se escondendo porque não tinha mais forças para continuar. Então eu quero, através desse salmo, tentar tratar os nossos corações sobre esse processo de que nós precisamos entender que depressão, ansiedade, síndrome do pânico e qualquer outra síndrome que você conheça, também pega cristão.
também age em cristão. Mas nessa noite, eu não quero apenas trazer o relato de que também afeta um cristão, mas eu quero tentar te provar, através da palavra de Deus, que em Jesus há força suficiente para combater qualquer mal que te aflija. Qualquer mal, e não importa o grau, não importa o tamanho, não importa nada, em Jesus há tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos entender o processo do que está acontecendo. E a primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração: entenda de uma vez por todas, cristão também passa por momento de tristeza. Meu irmão, tem uma questão que eu sempre gosto de falar sobre isso. Primeiro, não dê peso exagerado sobre a tua dor. É a primeira coisa, calma. A história que eu sempre gosto de contar quando eu falo de depressão, e usando personagens bíblicos, é porque o peso da religiosidade só atrapalha a cura da alma. Meu irmão, a gente está falando de Davi. De manhã eu preguei sobre Davi também. No Salmo 51, pedindo para que Deus resgatasse a alegria da salvação. Esse Davi era aquele homem segundo o coração de Deus. Esse Davi é aquele escolhido quando ninguém imaginava que seria ele, lembra? Tem um monte de irmão forte, alto, bonito. Todo mundo acha que é ele. Só que Deus chega e fala: não, não, é o pequenininho, é o ruivinho, o que tem sardinha, é ele. Esse é o Davi que matou gigantes, esse é o Davi que tem histórias lindas, esse é o Davi que era muito amigo do Senhor, mas ele também está passando por depressão. E aí, por que eu gosto de falar sempre quando a depressão esse é o primeiro ponto? Porque eu quero morrer, não agora, para não parecer que eu estou numa depressão, com uma história que eu ouvi uma vez, eu sempre repito para que você não passe por isso, até porque eu não sei de onde você veio. Aqui você não vai ouvir isso em nome de Jesus. Mas eu me lembro da história da pessoa que procurou uma ajuda de um líder espiritual de uma igreja. E ela entrou no gabinete acabada. Ela entrou no gabinete pensando em desistir. Ela entrou no gabinete achando que não tinha mais jeito. E ela falou para o pastor: pastor, eu estou sofrendo isso, e eu acho que eu estou em depressão. Qual foi a resposta do pastor? Isso é demônio. Meu irmão, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Eu fico imaginando a pessoa entrando no gabinete com depressão e saindo dele com depressão e demônio. Percebe? Percebe o desserviço ao reino? Imagina comigo essa dor. Você está mal, você está acabado, aí você fala: vou procurar meu pastor, homem de Deus. Imagina essa cena, eu preciso que você entre nela. Aí você sempre fala assim: pastorzão, estou com vontade de morrer, quero ficar no escuro, não gosto de ninguém, a vida perdeu sentido. Ele fala: ok. Tem um monte de demônio no teu corpo. Olha que delícia. Não caia nessa em nome de Jesus. Quem está escrevendo esse salmo é o próprio Davi. E não sei se você se lembra, mas no ano passado, quando eu trouxe uma mensagem sobre depressão, eu falei sobre quem? Sobre Elias. E qual que era a jornada de Elias no texto do ano passado? Elias tinha acabado de vencer uma guerra, tinha acabado de fazer um monte de coisa legal em nome do Senhor, tinha acabado de deixar um monte de gente no chão, prostrado pelo poder do Senhor. Na sequência, ele é ameaçado por uma mulher e ele cai em profunda depressão. Ou seja, crente também passa por isso. E nem sempre é demônio. Às vezes é dor, às vezes é pecado. Aí eu vou ter que concordar. A depressão pode ser derivada do pecado? Claro que pode, porque quando a gente tem um link com o Senhor muito bom, os nossos pecados custam mais caro, e quando a ficha cai daquilo que a gente tem cometido, a tendência é que a tristeza profunda nos pegue. Mas depressão não quer dizer que você não é crente, e fique com isso no seu coração em nome de Jesus. Ah, então pastor, que bom que você falou, porque eu estava pensando em largar a fé. Pois é, o que o diabo quer é justamente isso, é que você coloque a depressão atrelada a demônios, para que você se sinta alguém dos demônios e acabe com a tua fé. Mas em nome de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. Crente também tem depressão, mas tem uma vantagem: ele tem o Senhor que cura todo tipo de depressão que existe, e esse Senhor é Jesus de Nazaré. É a grande diferença. Mas, preciso te dizer uma coisa. Aqui nós somos uma igreja que leva muito a sério a questão bíblica. Psiquiatra não é do demônio, querido. Vá, faça terapia. Se tiver que tomar remédio, não tenha medo de remédio. É só um processo para ajustar aquilo que você é. É tempo da gente começar a perceber que tem gente inventando moda demais e gerando peso excessivo em quem já está arrebentado. Então, coisas que curam depressão: remédio, terapia e a principal, Jesus de Nazaré. Esse é o combo.
Agora, eu não estou dizendo que você pode ser curado pela fé. Claro que pode, porque aqui a gente é uma igreja. Ah, pastor, você acha que se eu for lá, em nome de Jesus, tal, dá sim. Mas se perceber amanhã que não melhorou, volte ao médico. Para que o médico, junto com Jesus, junto com o remédio, coloque você no devido lugar. Eu sou do tempo que quando a gente falava psiquiatra, todo mundo achava que a gente era doido. Alguém lembra disso? Você já percebeu que a pessoa até hoje, como é da nossa geração, os mais novos não ligam. Ele fala assim, você fala, você foi onde? Estava no médico, que médico? Um médico aí, médico. Mas o que você estava sentindo? Sentindo uns negócios aí, mano. Uns negócios. Aí você fica, meu Deus, mas... Você pode anotar, quando o crente está com esse movimento, é porque ele está com medo de dizer assim, fui ao psiquiatra porque minha cabeça está ruim. Meu irmão, psiquiatra é parte da graça de Deus para cuidar da nossa vida. E o remedinho então? De vez em quando, meu irmão, tem uns comprimidinhos que são, né? Você está ansiosão, você está no talo, aí você toma aquele remedinho que você dorme a noite toda. Como disse um médico uma vez, é melhor tomar remédio para dormir do que ficar sem dormir. Então olha, não dá peso excessivo para a tua dor não, querido. Faz parte da jornada. Agora, combata a depressão. Ok? Crente também tem depressão? Tem, mas não é legal que a gente fique em depressão. Por quê? Porque a gente perde tempo da jornada. E aí você vai começar a perceber agora, a partir do movimento de Davi, por que a gente tem que correr para ser curado? Então a primeira coisa, ficou claro no teu coração? Entenda, crente também tem depressão, amém? Crente também passa por tristeza, amém? Mas a grande diferença é que crente tem o Senhor Jesus para cuidar dele todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero deixar no seu coração. Davi aqui se queixa a Deus e não de Deus. Olha o que diz o verso 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Irmãos, uma das consequências que a dor excessiva nos causa é a forma como olhamos para o Senhor. Certamente que a grande maioria aqui um dia já se perguntou, por que comigo? Ou o Senhor não me ama? Porque a tendência é porque em meio à dor, a nossa fé fique abalada. Não sei se você teve alguma luta que você chegou diante do Senhor e falou isso, Senhor, por que comigo? Ou se não, por que de novo em mim? E aí você vai olhar para Davi, olha aqui, o Davi, ele se achega ao Senhor, ele está acabado, ele está quebrado, ele está frustrado, desanimado, e ainda assim, diante do Senhor, ele faz súplicas, ele se derrama diante do Senhor, com lamento sim, mas ele apresenta ao Senhor a sua angústia. E aí, meu irmão, Deus te ama, mesmo em meio à dor. Só que tem hora que a gente não tem explicação. Não tem. Tem hora que a gente está tão abalado, que é como se a gente ficasse, eu preciso de uma resposta. E é por isso que ter a confiança no Senhor faz com que você consiga gritar na presença dEle, mas sem perder a confiança naquilo que Ele é. E aí, aqui a única explicação que a gente pode ter é que diante de um mundo de pecado, a dor faz parte da jornada. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo bom, Deus continua amoroso, Deus continua cuidadoso e zeloso pela vida de todos aqueles que temem por Ele. Isso não quer dizer que a gente não tem dor. Isso quer dizer que no dia da dor, a gente tem para quem gritar, para quem clamar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, faça como Davi, tome cuidado. Não permita que a dor coloque a tua fé à prova. Porque senão, pensa comigo, qual a lógica de sermos crentes com tudo dando certo sempre? Certamente a gente teria um problema de fé, sabe por quê? Porque tudo dando certo sempre, a gente teria problema. O grande detalhe da vida que você aprende com Davi, é que ele sabe rasgar o coração, clamando ao Senhor, gritando ao Senhor, todas as vezes que a alma dele está ferida. Então tenha calma nesse movimento. A frase que eu mais gosto de usar, irmãos, no questionamento que geralmente nós fazemos em meio ao sofrimento: Deus, aonde o Senhor estava? Deus, aonde o Senhor estava enquanto eu era abusada? Aonde o Senhor estava enquanto a minha mãe perecia e morria na cama de hospital? Aonde o Senhor estava quando aquela bala atingiu a pessoa que eu amava? E a minha resposta, isso foi o que Deus falou para mim, no dia de muita angústia, numa pandemia. E Ele falou ao meu coração, eu estava e estou no mesmo lugar. Quem saiu daqui foi você.
O plano dele era perfeito, de que a gente ficasse perto dele, fosse cuidado por ele, não passasse pelo que a gente passa. Mas nós, enquanto humanos, preferimos o pecado e hoje pagamos o preço da consequência. Mas Deus continua amando a gente de uma forma incrível. Porque eu preciso te lembrar nessa noite mais uma vez, que a vida do cristão, ainda que dê tudo certo, ainda que dê tudo errado, já deu tudo certo. A vida do cristão, ainda que ele morra no pior acidente do universo, ele vai estar na presença do Senhor. A vida do cristão, ainda que ele enfrente a pior luta contra o pior câncer do universo, e o câncer vença a vida dele, ao terminar a jornada, ele estará na presença do Senhor que lidera todo o universo. Essa semana, irmãos, é muito difícil. Se você me conhece um pouquinho, você sabe que o que me abala muito tem a ver com criança. Geralmente criança me... E para mim, essa luta que a família do Lima, da Leninha travam com a Isabel, para mim custa muito também. As orações são constantes. Senhor, livra ela dessa. Senhor, ela tem uma síndrome complexa que quase ninguém sabe. E agora essa consequência. E percebe? Eu fico meio... Porque qual que é a vontade? A vontade é que Isabel entre aqui. E a gente faça uma oração. E as pernas dela se firmem e ela saia correndo. É a nossa vontade. A vontade é que saindo daqui a gente receba uma mensagem do Clebão e da Dani dizendo assim: teve alta, tá bem. É a nossa vontade. É uma criança. Está lá sofrendo. E eles são da igreja. E se a nossa cabeça humana começa a pegar o nosso coração, peraí, Senhor, não está batendo. Percebe? E aí a tendência é que ao invés de clamar ao Senhor, a gente queira reclamar com o Senhor do porquê que os nossos passam por isso. Mas nós passamos por isso, porque o pecado tem consequências, e não tem como não viver na consequência do pecado. A partir de Gênesis 3, tudo foi arrebentado. Então aprenda uma coisa diante da tua dor. Faça como o Davi fez, se prostre na presença de Deus e clame. Senhor, eu suplico, levante súplicas ao Senhor, rasgue o teu coração, conforme eu disse hoje de manhã. Uma coisa que me impressiona muito em Davi é a facilidade que ele tem de rasgar o coração e de não ficar fazendo média. Ele quebra o coração sem reclamar daquilo que Deus é. Deus é bom, igreja. Eu vou repetir para você ouvir: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus tem sempre o melhor para a gente, e Ele vai cuidar da gente até o dia final. E quando acontecer uma tragédia, Deus continua cuidando da gente mesmo depois da tragédia. Geralmente eu gosto de usar a minha vida como exemplo para você não ficar assustado. Pode ser que eu vá embora daqui nesse culto, essa noite e morra. Sei lá, um caminhão acerte meu carro e me mate. Vocês vão ficar tristes, espero eu. Amém? Não? Alguns? Alguns. Mas não use a tua fé, ou um culto fúnebre com o meu caixão gigante aqui, tendo que ter um monte de gente para carregar, porque eu sei que eu sou pesado, para falar: ó Deus, ele era tão gente boa e morreu. Não, gente boa também morre. Mas use o dia que eu estiver num caixão, caso eu morra nessa igreja, aproveite a oportunidade para falar desse Deus grandioso, porque vai ter um monte de amigo meu que não é crente aqui, e vai ter que ser constrangido pelo amor de vocês. Fale de Jesus, porque faz parte. Mas aprenda a clamar ao Senhor no dia da dor. Reclamar de Deus não serve para nada. É porque geralmente a dor já começou a abalar a nossa fé. Mas aqueles que confiam no Senhor perseverarão até o fim. Amém, igreja? Não desistirão. E ainda que estejam confusos e com medo, clamarão e suplicarão pelo nome dEle. Amém, queridos? Terceira coisa, o paradoxo do forte sofrimento é que quando a pessoa mais precisa de gente, mais ela quer ficar sozinha. E aqui a depressão é uma das especialidades dela. Olha o que diz o verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi aqui está fugindo de uma perseguição. Davi percebia a morte por perto. Ele estava na caverna e com muito medo daquilo que Saul poderia fazer com ele. Até um pouco antes, Davi tinha um grande amigo da jornada. Davi tinha pessoas ao redor, mas geralmente o excesso de medo nos coloca em cavernas, e a consequência é que a gente olhe o todo e pense: estou só. Meu irmão,
abre o teu olho em nome de Jesus. Se você está gostando muito de ficar no quarto, se você está gostando muito da solidão, se você está entendendo que quando você se machuca é prazeroso para alguém, é porque a depressão bateu na tua porta. Mas ouça o que eu tenho para te dizer: nós não nascemos para viver sozinhos. Tem uma frase que eu usei uma vez num post há muitos anos, que diz que gente precisa de gente para entender o valor que a gente tem. Ninguém foi feito para andar só. Olha, e aqui, enquanto eu orava e preparava essa pregação, eu dividi esse ponto em duas partes que eu preciso muito te dizer. A primeira delas é, ouça todo esse movimento do que eu estou te dizendo, porque se você está sofrendo e não importa o problema, não caminhe só. Você não foi feito para caminhar só. Pare de achar que o seu problema é besteira para o outro. Que eu já falei que é uma especialidade da PIBG. E eu estou quebrando isso em nome de Jesus. As pessoas me procuram porque precisam de ajuda, e para mim é uma honra te ajudar. Nunca pense que o teu problema é besteira. Ou nunca pense, né? A grande mania às vezes é que a gente tem de dizer assim: eu vou pedir ajuda para o pastor, tem um monte de gente com um problema pior que o meu. Aqui não é competição de problema não. Peça ajuda para amigos, peça ajuda para quem você entende. Só não fique só, achando que o seu problema não interessa a ninguém. Ou faça como Jesus, ainda que esteja na multidão, ele anda com 12, mas é muito amigo de 3. Não caminhe só, em nome de Jesus. Sabe por que a depressão quer te isolar? Porque tudo que ela tem para te oferecer é um caminho de morte. Então você precisa fazer uma autoanálise da tua vida. Porque veja o que Davi está fazendo. Davi era um cara que estava rodeado de pessoas sempre. Davi tinha poder. Ele está tendo uma briga com Saul, claro que ele está. Ele está tendo um problema com Saul, claro que ele está. Mas o medo está tão forte que ele se refugia e ele começa a perceber que ao lado dele não tem ninguém. Meu irmão, a gente precisa entender a necessidade que nós temos de estar com pessoas, e de preferência, pessoas que somam na nossa vida. No domingo passado, eu fiquei fora o dia inteiro. E aí eu não levei a família junto, porque eles gostam muito da PIBG, e não tem como. E aí a Helena tinha feito a lição da salinha, né? Passou a semana inteira lá. Ela ficou fazendo uma pesquisa que deram no infantil, eu pirei. E ela terminou a lição, na quinta-feira ela estava assim: domingo eu vou apresentar. E aí eu falei para ela assim: amor, então fica, porque é muito longe, só que eu também não vou conseguir voltar. Eu fico lá, são 2 cultos de manhã, almoço em Mauá e já fico para o culto da noite. Cheguei em casa, acho que eram umas 11 horas, né? 11 e pouco, porque Mauá é muito longe, né? Eu não sabia que era tão longe de Guarulhos assim. E aí quando eu cheguei em casa, eles estavam um pouquinho acordados ainda. A gente teve um tempinho junto ali rápido, porque eles gostam de me esperar e tal. Mas na segunda, eu tive uma conversa com meu filho, que até rendeu um vídeo que eu fiz essa semana. E como eu fico impressionado como Deus cuida de mim. Benício chegou para mim, do jeito natural dele, que ele gosta de conversar como um adulto, e falou assim: Felipe, ô pai, é muito ruim quando você, a mamãe ou a Helena não estão com a gente o dia todo. Falei: sério, filho, por quê? Ele falou assim: porque dá uma saudade tão grande de vocês. Irmãos, parecia que eu tinha ficado fora um mês. Eu fiquei fora o domingo. Eu cheguei de noite. Mas como é gostoso perceber que a gente se completa. Entende? Como deve ser horrível e não perceber, ou perceber que a gente não deixa, por exemplo, saudade. E aí eu olhei para aquilo e falei: Deus, o Senhor manda esse serzinho de 4 anos para cuidar do meu coração, nesse ambiente de não me sentir só, de me sentir amado. Irmãos, nós precisamos disso para seguir a jornada. Portanto, não caminhe só. O teu problema não é besteira. Não é. É que às vezes é difícil a gente ter a coragem de expor o que a gente sente. Então, o primeiro desse ponto é não caminhe só. Mas a segunda coisa que Deus falou com o meu coração é sobre você que não anda com ninguém. Você que não soma na vida de ninguém, não cuida de pessoas, você precisa urgentemente rever conceitos e valores. Se você entende que igreja é apenas curtir um culto, uma aula, um ambiente de grande movimento, talvez você precise dar um passo para trás e perceber que a igreja, ela precisa entrelaçar os nossos corações de forma a dividirmos as dores e alegrias da vida. Irmão, tem muito crente se achando muito. E ele está no movimento da igreja, mas ele é o intocável. Ele não se junta com ninguém. E você sabe, a minha grande luta, em todo o meu ministério, mas aqui na PIBG, porque a gente está crescendo muito, é que ninguém aqui caminhe só. E se caminhar, a culpa é nossa.
A gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo. A gente precisa estar pronto para compartilhar vida. Irmãos, tem gente precisando de você e não de mim. Tem gente que está sentado, está levantando a mão, pedindo ajuda e se afogando. E você está isolado. Nós precisamos, enquanto igreja, estar com os ouvidos atentos a todos aqueles que desabafam perto de nós. Mas como eu consigo isso em contato e comunhão? Ontem eu ouvi uma coisa incrível. E é muito bom porque a gente tem a sensibilidade parecida lá em casa. Eu voltei do casamento, passei um pouco nos meus pais, porque era em Mogi, meus pais moram em São Miguel. Minha mãe não teve bem de saúde essa semana. E aí, eu contei de manhã, né? Lembra que a gente orou muito pela minha prima, que estava com câncer na medula e tudo mais. Para honra e glória de Jesus, a medula pegou, tá voando, teve alta do hospital essa semana. E olha que a medula era do meu primo, o filho dela, tinha só 50% de chance e pegou, deu tudo certo. E a minha tia, que é a esposa do Miguel, que está ali da Ellen, me mandou até uma mensagem essa semana: não estou indo para a igreja, porque, irmãos, o cuidado pós é muito pesado. Não sei se você já participou de alguém que fez esse tipo de cirurgia, mas é um cuidado de higiene no nível power. Então, exemplo, elas não podem ter contato com ninguém, a casa tem que estar limpa e com álcool a todo momento, tudo que ela vai fazer tem que ter álcool, elas vão no médico 3 vezes por semana. Uma delas, Samara, ela ficou 10 horas no Santa Marcelina. É um processo muito tal. Aí eu falei, porque veja, geralmente a gente se preocupa com quem? Com o doente. Mas aí a gente perguntando para minha tia: e a senhora, como é que está? E aí nosso coração ficou maravilhado. Porque a resposta dela foi: as meninas do ateliê, mas de forma especial, as meninas que ficaram no meu quarto no acampamento das mulheres, não param de me mandar mensagem e cuidar de mim. Meu irmão, aí eu me sinto aquele pai que o filho acabou de ganhar medalha de ouro. Isso é um bálsamo. Veja, a minha tia está aqui com a gente não tem nenhum ano. Ela está passando por uma dura luta de ver a filha dela de 41 anos sofrer de câncer. Mas as meninas que caminham com ela aqui da igreja têm cuidado do coração dela. Isso é ser igreja, querido. Igreja não é culto de domingo, não. Igreja é saber que aqui a gente tem para trocar. Quem está bem cuida de quem está mal. Igreja é perceber os movimentos, é lembrar, olhar para a Anne cantando aqui a primeira vez, hoje dá muita alegria. Chegou faz pouco tempo também, recentemente estava sofrendo a dor da perda do pai. Hoje faz 2 meses que ela perdeu o pai, mas a galera colou. E hoje ela estreou no grupo de louvor, sabe por quê? Porque toda dor é passageira. Se a gente estivesse cuidando, aqui vai ser lugar de cura, de transformação. A gente gosta de dizer que igreja é lugar de libertação, com orações poderosas que libertam e um monte de coisa. Mas tem libertação melhor do que um abraço de alguém que está preocupado com você? É tempo da gente abrir os olhos para aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Irmãos, eu vou repetir e vou bater nisso enquanto eu for pastor dessa igreja. Receba as pessoas de braços abertos. Deixa eu te contar uma coisa, eu já repeti isso aqui, eu gosto de falar de púlpito. Você acha que é à toa que eu apresento os visitantes? É para que você que é dessa igreja possa abraçar o visitante. É para que ao acabar o culto você pague o lanche dele e o meu. Já aproveita a frase e já consigo. Entende o que eu estou dizendo? Esse movimento é que aqui você precisa ler o coração de Davi e perceber que tem muita gente passando o mesmo que o Davi, que está aqui e está dizendo assim: estou sozinho, eu não tenho ninguém. Meu irmão, não tem coisa pior do que saber que alguém que está aqui nessa igreja cheia está se sentindo sozinho e não encontra em nós o refúgio que precisa, o abraço que precisa. Então nós precisamos estar atentos, porque toda a dor daqueles que nos cercam também é responsabilidade nossa. A gente deveria valorizar todos os sorrisos desse lugar, para que todo mundo que esteja mal possa levantar a mão dizendo assim: vocês podem me ajudar que eu não estou bem? E aí um abraço. Vem, Carlão, nosso café da manhã aquele dia. Meu irmão, o Carlão, você que quer tomar um café legal, chama o Carlão. O Carlão conhece um lugar atrás da minha casa que é um mineiro. Lima, um mineiro. Qual é o nome daqui? Nem tem nome, aquela birosca tem nome? Cafezinho Caipira. Irmãos, eu nem sabia que tinha aquilo. Você foi também, né, Orlando? O Carlão já é amigo do... Eu acho que o Carlão é dono, porque ele manda lá dentro. Irmãos, que delícia, a gente foi lá no lugar. O cafezinho vem na latinha, sabe aquela canequinha de lata? Só quem é raiz, que nem eu e você, Orlando, da roça, gostamos. Pãozinho de queijo feito por uma mineira. A gente sentou lá, 1 hora batendo papo. Pô, que delícia. Essa semana, fui jantar na casa da Dina e do Fernando. Fui também na casa da Valmari, que estou vendo que ela está ali. O melhor bolo de laranja de São Paulo. Não tem nada igual.
E ela já sabe, é a segunda vez que eu vou na casa dela. Chego lá, ela fez um bolo, ela já cortou no meio, já guardou no alumínio a minha parte para levar para casa. Sem mentira, e a parte que a gente ia comer com a família. Eu fico imaginando a família, falando assim, a metade do bolo é para o pastor? É para o pastor. E essa semana, tomamos um cafezinho da tarde, só nós dois, lá no apartamento, com um bolo de laranja e café. Comemorando 18 anos de namoro, 19 anos de namoro com um bolo de laranja. Olha que fino, 19 anos de laranja. 19 anos de laranja com esse bolo. 19 anos de namoro. E a gente pôde sentar junto e conversar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o nosso problema não está na igreja. Às vezes nem quem está na nossa casa tem poder de falar com a gente não abre o coração. Meu irmão, você não está sozinho não. A gente está aqui para cuidar de você. Amém, igreja? Amém, igreja? A gente vai ficar atento em quem chega. Amém, igreja? A gente vai ter sempre um sorriso a oferecer para quem chega, um cuidado, um abraço, dizendo, a tua dor não é frescura não. A gente vai orar um pelo outro, a gente vai se entregar, porque isso aqui é lugar de cura. Mas começa isso na tua casa. Tem gente com casa cheia, com coração vazio. Como é que a gente vence a depressão? Tem muita gente na caverna. Eu sempre lembro de um exemplo que eu vivi também, isso não faz muito tempo. Mas foi, acho que 19, tem um congresso no Guarujá que eu pregava todos os anos, congresso de adolescente, que era um congresso lotado, irmãos. Essa vez que eu vou comentar com vocês, tinha gente no chão, era adolescente no chão, era jovem, eu lembro que eu estava sentado na terceira fileira, Carlão, e para chegar no púlpito eu tive que pular as crianças, adolescentes, e um congresso bonito, e louvor tocando, e adolescente gosta disso, né? Um pega no ombro do outro, pula para lá, pula para cá, todo mundo com camiseta do congresso, e eu pensando, uou, que congresso lindo, até que chegou a cena que marcou minha vida. Eu no meio da pregação, vendo uma adolescente levantando a mão e pedindo a palavra, e aí na hora eu pensei, na igreja batista a gente não costuma dar palavra para os outros. Fiquei com um pouco de receio, falei, meu Deus. E aí disfarcei, porque ela estava à minha esquerda, terminei a minha linha de raciocínio olhando para cá, aí voltei e falei, quer falar alguma coisa, querida? E aí vivi uma das cenas mais complexas. Essa menina que tinha, se eu não me engano, 15 anos, levantou, estava com o uniforme do congresso, rodeada de gente do congresso, ficou de pé e falou assim, eu me sinto muito sozinha, e começou a chorar no meio do culto. Irmãos, tem que ter muita coragem e estar muito desesperado para num culto de adolescente se levantar no meio da multidão dizendo, eu me sinto sozinha. Eu parei a pregação na hora, chamei ela à frente e falei, igreja, tem uma lição para a gente aqui. Tem hora que a gente pula e canta junto, mas não se preocupa com quem está do nosso lado. E naquele mesmo momento, eu chamei duas moças da mesma idade e falei assim, eu preciso que vocês saiam com ela, orem por ela e tentem gerar um pouquinho de calma. Ela estava no meio da multidão da igreja, se sentindo só. Percebe? Deixa eu te falar uma coisa, para com a mania de chegar depois que já começou e sair antes de acabar. Você pode inventar qualquer desculpa que você quiser, o problema é que você se acha mesmo. Está saindo antes por quê? Está com medo de falar com a gente? A gente é legal, sim ou não? A gente é mó de boa. Está com medo de eu falar para você pagar lanche para a gente? Vou falar sim se eu te encontrar. Mas para com isso. Aqui é um lugar para a gente ser abraçado. Eu gostei esses dias que eu comentei aqui que o Tiago fez o louvorzão e na hora de acabar ninguém queria acabar. E ele assim, acabou gente, o pessoal, não! E a gente ficou aqui cantando. Isso aqui é lugar de cura, isso aqui não é lugar... E outra coisa, isso aqui não é lugar de briga não, tá bom, querido? A gente já tem problema demais lá fora para ficar aqui arrumando treta, tá bom? Aqui é lugar de coração quebrantado na presença de Jesus. Aqui é lugar de olhar para o outro e abraçar e falar, a caminhada é nossa. Porque o restante, Ele vai fazer. Porque se a gente não encontrar força aqui, como é que a gente representa Jesus lá fora? Não dá. E a quarta e última coisa. Davi não fazia questão de esconder o que realmente estava sentindo.
E aí você vai para o verso 5 a 7. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Aqui, meus irmãos, eu sempre gosto de repetir, essa é uma das coisas que me chama essa atenção em Davi, de rasgar o coração, de quebrantar o coração. E por quê? Porque Davi não era do time da performance. Davi, ele entendia o poder de um quebrantamento verdadeiro. Davi sabia da onisciência do Todo-Poderoso. E o que isso pode nos ensinar? Que devemos viver menos na performance diante da dor. Tem muita gente com um sorriso no rosto, mas por dentro está arrebentado. Para quê? Média de palavra na oração, para quê? Tem crente, irmãos, que esconde a luta até o fim, esconde de Deus, esconde dos irmãos, esconde da família, e vai se afundando em tristeza e dor, achando não ser uma boa, rasgar o coração na presença do Senhor. Tem crente que não se abre com Deus, nem com os outros, por conta de vergonha, e a minha pergunta é, vergonha do quê? Deus sabe de tudo que a gente passa, irmão. Vergonha do quê? Ele é onisciente. Ele só está esperando às vezes o nosso grito, o nosso clamor. Para de fazer média e esconder, peça ajuda. A gente viveu isso recentemente aqui na vigília. Pessoas que entenderam que precisavam de ajuda, e a gente parou tudo para fazer o quê? Para orar por elas. Meu irmão, tem gente que não consegue dormir à noite, que está enfrentando lutas, que está indo trabalhar virado, porque a dor e a angústia, e está escondendo, e está tendo que passar maquiagem. Não, na presença do Senhor, tire toda a maquiagem e diga tudo o que você está passando, para que Ele possa começar um processo de cura sobre você. E aí, esse verso 6 e o 7 para mim são os que mais arrebentam, porque o verso 6, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Senhor, ouve o meu grito, porque eu não tenho mais força para a jornada. E aí vem o verso 7, olha o começo do verso 7, tira a minha alma do cárcere. Meu irmão, tira a minha alma do cárcere. Esse verso 7 para mim é o grande clamor de Davi, e para mim aqui é a grande prova de que ele trava uma batalha com a depressão. Ele está com a alma presa, ele está com falta de vontade de viver, o coração dele, ele está preso por angústias, o medo é que vai gerando o caminho. Mas Davi não tinha medo de chegar e falar assim, esgotou a minha força, Senhor, eu estou muito fraco e eu não vou ficar fazendo média não. Ou o Senhor intervém, ou vai dar ruim. Não esconde o que você está sentindo não, querido. Não precisa fazer média com Deus não, nem com a gente. Não precisa não. Talvez o que está faltando para você, sabe aquela angústia? Que parece que seu coração está amarrado, já passou por isso? Que parece que está entalado alguma coisa aqui, e aí você está com medo, você sempre com medo. Você acorda com medo, você respira meio difícil. E quando você solta aquele clamor, e quando você solta o grito da alma, é como se desamarrasse o teu coração. E você volta a respirar com leveza. E você fala, uau, a vida voltou. É tempo da gente começar a perceber isso aqui, que o Senhor sabe de tudo que a gente passa, mas tem horas que o que está faltando é a gente clamar pela intervenção dEle sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque enquanto o Pai, Ele está pronto para mudar a nossa história. Eu quero concluir. O Senhor Jesus, Ele não quer, irmãos, que a gente trilhe um caminho de medo, de dor, de morte. Ele quer que a gente tenha vida em abundância, conforme João 10:10. Jesus, Ele não morreu só para que a gente vá para o céu. Jesus, Ele também se entregou para que a gente tenha vida. Jesus também se entregou para que a nossa jornada seja leve, seja prazerosa. Não, Jesus, o próprio Senhor Deus, Ele não vê graça de te ver triste, não vê. Não há mérito na fé quando você está acabado. Não, o que o Senhor quer de nós é que a gente tenha uma vida feliz, uma vida intensa. Porque eu preciso te dizer uma coisa, tem um único interessado na manutenção da tua depressão. Aquele que veio para roubar,
matar e destruir. Ele é o único que está interessado em que você não seja curado dessa dor que você está vivendo aí. Ele é o único que está vendo vantagens em você ficar perdendo as forças. Ele é o único que vê vantagem de você não ter mais alegria de viver. Meu irmão, tu é tão precioso que Deus te chama de filho. Você acha mesmo que Deus está querendo que você se entregue e que você se mate? Ainda que teu pai e a tua mãe tenham te abandonado, o Senhor nunca vai te abandonar. Você foi feito para viver feliz, para a honra e glória de Jesus. Quando a dor vier, a gente vai recuar? Claro que vai. Mas o sentido da vida é viver intensamente. Eu tenho dito muito isso nos lugares que eu tenho falado. Eu sou apaixonado pela minha família, pela intensidade de vida que a gente tem lá em casa. A gente descobriu que não precisa de muito para ser feliz, não. É pão com manteiga e cafezinho, a gente está dando glória a Deus e orando ao Senhor pela vida. É viagem internacional que a gente não faz há muitos anos, era legal, era. Mas ir para o interior também. Ir tomar um cafezinho no Mineiro. A vida é boa. É que o diabo ele tem um grande interesse de roubar o nosso sonho, de roubar os nossos planos. É para que a gente fique numa letargia. É para que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós. E aí eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Nós não sabemos até quando. Bora aproveitar. Abraça teus filhos, abraça tua esposa, abraça teus pais, diga que ama. Faça surpresa. Vai jantar fora, tá sem dinheiro, já falei. Vai no Ragazzo, vai no Habib, vai no dog do parque. Mas vai. Vai jogar bola. Vai ser feliz com a tua filha. Deixa a tua filha te maquiar. Você não vai virar gay, não. Deixa você ser o exemplo dela fazer a chuquinha no cabelo. Vai ser feliz. Porque a vida consiste na intensidade que nós a valorizamos. Essa depressão, em nome de Jesus, ela pode acabar hoje. E não é só depressão, não. Essa vontade aí de não querer fazer nada, sabe? Talvez você esteja aqui me ouvindo essa noite e está se cortando, está se martirizando. Talvez você entende que quanto mais você se machucar, mais legal é. Em nome de Jesus, que isso caia por terra hoje. Porque como filho e filha amada do Senhor, o que o Pai quer é ver o teu rosto com um sorriso. Ele quer cuidar da tua história, Ele quer cuidar da tua jornada. Ele quer que você, ainda que esteja na caverna, ao clamar o nome dEle, sinta-se curado e volte a viver. Vai ser fácil? Claro que não. Mas Ele vai estar com você todos os dias da jornada. No dia bom e no dia ruim. Portanto, não é hora de desistir, não. Não é hora de acabar, não. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar vida em abundância sobre a sua jornada. E talvez você esteja cansado. Apenas cansado. Talvez você esteja sobrecarregado, as dores estão se repetindo muito. Em nome de Jesus, é tempo de entregar tudo diante dele, dizendo assim: a minha parte eu fiz, Senhor, agora o Senhor faz a sua. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu prego sobre isso, que quando eu tive aula de psicologia da religião, o que mais me marcou foi quando o meu professor disse assim: a maioria das pessoas que decidem pelo suicídio, quando estão em depressão, elas estão com a sensação de que estão indo descansar e não morrer. Para elas o descanso é tirar a vida, e elas não percebem que escolheram apenas descansar, mas estão se matando. Essa noite, a gente vai descansar, sabe aonde? Nos braços do Senhor. Não é noite de você dar a mão para Ele, não, não. É noite de você deixar Ele pegar você no colo, dizendo: agora calma, porque eu quero cuidar de você. Amém, queridos?